O tema da nossa aula de hoje é Dicas para interpretação de texto. Na aula de hoje, vamos ver algumas dicas para quando formos fazer alguma interpretação de texto. O nosso foco aqui vai ser em questões de múltipla escolha, que são as famosas questões que a gente marca o X, mas as dicas também podem ser usadas e aplicadas em questões discursivas, que é quando a gente precisa escrever a resposta. São 6 dicas para ajudar na interpretação de texto, então vamos lá. Primeira dica: entender o título. Observe o título e procure entender a relação dele com o tema central. Geralmente o texto costuma resumir a ideia geral de um texto e pode acontecer de ter uma pergunta sobre isso. Então, se a gente entende o título do texto, a gente já consegue ter mais ou menos uma ideia do tema que esse texto tem, sobre o que ele fala. Segunda dica: leia o texto pelo menos 2 vezes. A primeira vez a gente lê para captar a mensagem e entender como um todo. Já a segunda vez a gente lê para entrar devidamente na profundidade do texto. Cada leitura nova que a gente faz de um texto nos dá uma percepção diferente do que a anterior. Então, numa segunda leitura, a gente pode acabar percebendo coisas que a gente não percebeu na primeira. Um ótimo exemplo disso, não necessariamente com o texto, mas quando, por exemplo, a gente vê um filme pela segunda vez, não parece que às vezes tem uma cena que a gente vê e fala: ué, essa cena estava aqui? Eu não lembro dela. É o que acontece também com os textos. Quando a gente lê uma segunda vez, a gente vai ter uma percepção, uma terceira vez a gente vai ter uma percepção. Então, por isso que é bom a gente ler pelo menos 2 vezes, para a gente conseguir ter uma primeira impressão e na segunda leitura a gente conseguir se aprofundar um pouco e perceber outras coisas. Terceira dica: realizar as questões por eliminação de alternativa. Elimine as opções que não tenham ideias semelhantes ao texto. Após isso, procure por palavras-chave. A gente leu o texto todo, a gente entendeu sobre o que o texto fala, entendemos o título, fizemos as 2 leituras, tivemos a percepção. Então, quando a gente for ler as respostas, no caso das questões de marca X, de múltipla escolha, a gente vai ler as respostas e vai saber o que não tem nada a ver com o texto. A gente já tira logo o que não tem nada a ver. E aí, provavelmente, vai acabar sobrando 2 opções, 3 opções, mas vai dar uma diminuída na quantidade de coisas para marcar. Depois que a gente elimina essas opções que não tem nada a ver, a gente vai para as palavras-chave. As palavras-chave geralmente são os termos que estão presentes dentro do texto. Então, o ideal é que vocês voltem ao texto e procurem essas palavras-chave, que aí essas palavras-chave presentes no texto ajudam a dar a resposta correta. Dica 4. Entender a estrutura do texto. Entender se as informações relevantes e importantes estão no início, no meio ou no final. Tudo isso vai depender da estrutura que o autor deu, da ideia que o autor teve com o texto, inclusive. Só assim a gente acha o caminho para a resposta correta. Saber onde estão as informações mais importantes são onde estão presentes as ideias e os temas centrais do texto. E quem escreve pode colocar isso em qualquer parte do texto, e a gente tem que perceber. O ideal, inclusive, é a gente sublinhando o que a gente achar importante do texto, o tema central, a ideia central. Então a gente vai grifando e aí já ajuda a entender essa estrutura do texto também. Quinta dica: interpretar o ponto de vista do autor, não o nosso. A gente tem que deixar de lado um pouco a nossa opinião e assumir uma postura impessoal e imparcial, ou seja, vendo de fora, mesmo que a gente não concorde em nada com o que o autor diz. As perguntas múltipla escolha pedem as respostas de acordo com a visão do autor. As discursivas que costumam pedir a nossa própria opinião. Porém, a gente coloca apenas se for pedido para a gente. Então, é a gente ter essa visão de o que o autor pensou, qual foi a ideia que o autor teve. Por que o autor quis dizer isso? A gente tem que ter a visão de como se a gente fosse o autor do texto. Não quer dizer que a gente tem que pegar nossas opiniões sobre os textos e jogar fora. Não é isso. Nós podemos ter nossas próprias opiniões acerca dos textos, mas a gente só vai expressar essas opiniões quando a questão pedir. A nossa opinião vai ser pedida sempre numa questão discursiva, que é que a gente vai escrever e desenvolver o nosso pensamento e a nossa opinião.
Sexta e última dica: interpretação por vestígios. Todo texto tem as ideias explícitas, que são as que estão justamente escritas no texto, como as palavras-chave que a gente viu anteriormente, e as implícitas, que são o que a gente subentende nas entrelinhas, que a gente percebe enquanto a gente está lendo. Usar o explícito para confirmar sua resposta. No caso, às vezes a opção vai ter transcrito exatamente o que está no texto. Então, por isso que a gente pode voltar lá e procurar. O implícito, ele é cheio de vestígios, que são coisas que a gente, infelizmente, em alguns casos, tem que fazer o recorte do vocabulário, das figuras de linguagem e da época em que o texto foi escrito. Então, a localização temporal de um texto, a época que ele foi escrito, é um dos pontos importantes, porque muda vocabulário, muda as figuras de linguagem, muda até a ortografia de algumas palavras. A gente tem que saber observar essas nuances, esses vestígios, essas características. Tudo isso vai indicar a intenção que o autor teve ao escrever o texto. Então é importante a gente observar esses vestígios que os textos nos deixam. E essa foi a nossa aula de hoje. Fiquem ligados no material complementar que eu vou deixar para vocês e também os exercícios. Até a próxima!